Olá, olá, olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de Educação na Contemporaneidade. É uma alegria ter você conosco aqui. Espero que você tenha curtido cada episódio e esse vai ser especial também. O tema? Polêmico, claro, sempre temos polêmica por aqui. Punição e disciplina. Como funciona essa questão na literatura, em Ellen White? Porque, como você sabe, essa é uma série especial onde a gente analisa o pensamento de Ellen White para o século XXI. Como não poderia deixar de ser, minha co-host está aqui, eu, Dr. Rodrigo Foles, professor do mestrado em Educação. Estou acompanhado de quem? Nada mais, nada menos da doutora Jurani. Olá, pessoal. Um prazer novamente estar com vocês. Nós estamos aqui para conversar sobre um tema realmente instigante. E hoje quem vai nos ajudar é o Alessandro, que também é aluno do mestrado em Educação aqui do UNASP. Por favor, Alessandro, apresente-se. Bom dia. Eu estou muito feliz de poder participar, tanto do mestrado quanto agora neste momento do podcast. Eu sou diretor do Colégio Adventista de Limeira, atualmente. Pertinho aqui do UNASP, então, hein? Estamos aqui pertinho. Quero mandar um abraço para os professores, alunos, toda a comunidade lá. E também dizer que tenho o privilégio de trabalhar na educação adventista já praticamente toda a minha vida. Porque eu, como aluno, comecei como monitor e depois fui desenvolvendo até a carreira de diretor. Que legal, olha, então um filho da educação adventista por completo. Por completo. Muito bom. E dito isso, podemos começar, porque o tema hoje promete, então, por favor, produção, rode a vinheta. Educação Adventista e Mestrado Profissional em Educação do UNASP apresentam Educação Integral. Reflexões práticas para a educação de hoje. Alessandro, quero começar já que é para falar de coisa polêmica, que é punição e disciplina, eu quero que você me diga o que os autores, os pedagogos, filósofos, todo mundo aí, diz sobre esse tema. O que é punição, disciplina, é bom, é ruim? Podemos começar, assim, resumindo essa questão que é conceitual, de uma forma, assim, bem simplificada, bem didática, dizendo o seguinte. Há, assim, 3 correntes básicas, né, sobre a visão do ser humano que vai condicionar o aspecto da disciplina. Uma que era a tradicional, que dizia que o ser humano é mau. Aí depois vem alguns outros autores, como o Rousseau, ficou bem famoso por isso, né? Skinner, aqui também na nossa cultura aqui, no contexto brasileiro, Paulo Freire, que vão mostrar uma visão muito positiva do ser humano, dizendo que o ser humano é bom, essencialmente bom, né? E vão dar uma visão tanto negativa da palavra punição, né? Que acaba, inclusive, nos contaminando hoje. Quando a gente pensa em punição, parece que traz um aspecto, assim, um tanto negativo. A gente fala, não, vamos punir o aluno, nossa, parece que é tão medieval, né? Exatamente. Então, não, imagina. E disciplina parece que é uma coisa que essa geração não gosta mesmo, né? Então, disciplinar, forçar uma coisa que a criança não quer. O pai e a mãe, inclusive, pulam fora muitas vezes desse processo, né? Fica naquela coisa assim, nossa, forçar meu filho, ele tem que ser feliz. Então, Esses autores até trazem uma contribuição positiva, uma reflexão, no sentido de que realmente havia excessos, havia exageros. Eles trazem uma ideia assim, de uma construção mais coletiva, visando a liberdade, a autonomia, mas pode ser que no meio do caminho algumas coisas acabaram se distanciando de uma visão, né, uma pedagogia, né, que nós, adventistas, né, da pedagogia que nós temos embasada em Ellen White. Bem interessante, assim, né? Esse eles são teóricos que realmente olharam um excesso que talvez não, com certeza Sim. nós praticávamos e falou, olha, gente, não é por aí, não é enfiar a goela abaixo, disciplina não é algo assim, não é, a gente até discutiu em outro podcast, né? Autoridade versus autoritarismo, não é esse autoritarismo onde, tipo, só eu tô certo e só você tá errado. E então, para equilibrar isso,
E como que a gente conseguiria equilibrar, né, professora Jurani? Exatamente. E esse é o desafio. E eu fiquei muito curiosa quando você trouxe a contribuição de alguns autores, alguns pensadores, desse exagero que havia, mas esse cuidado que precisamos ter de não sair de um extremo e ir para outro, né? E nesse sentido eu queria te perguntar, já que o nosso podcast foca no pensamento de Ellen White, o pensamento bíblico, qual a visão de Ellen White sobre punição e disciplina? Tá aí uma pergunta interessante, né? Porque 150 anos atrás ela escreveu até antes desse pessoal que você acabou de citar. Então, provavelmente, esse pessoal devia estar criticando ela também, ou não? Ou ela tem uma visão mais equilibrada? Com exceção de Rousseau, né, os outros dois realmente trazem uma visão, mas que tem aproximações e distanciamentos, né? É bom a gente colocar isso, porque como a professora bem colocou, eles talvez saíram de um extremo e migraram em direção ao outro. Ellen White vem com uma visão muito equilibrada. Tem um pensamento dela que acho que deixa bem clara a posição dela e resolve essa equação. Ela diz assim, existe em cada coração um poder espiritual, poder percepção do que é reto, anelo de bondade. Ou seja, ela diz, o homem nasce realmente. Ele tem o anelo do bem intrinsecamente a ele. Mas parou aí? Não. Porque ela considera o elemento do pecado. Ela diz, há em sua natureza também um pendor para o mal, uma força a qual sem auxílio não poderá ele resistir. Esses autores seculares, eles desconsideram o elemento bíblico do pecado. E Ellen White, ela vem com uma visão bíblico-cristã e o pensamento dela sobre disciplina, sobre punição, ele está emoldurado né, por um pensamento maior, que é a sua visão de educação. E a visão de educação de Ellen White era que educação equivale, ou é sinônimo de redenção. O ser humano precisa... E redenção, nesse caso, está bem ligado a essa questão da queda Exatamente. Do pecado. Ou seja, você tem essa natureza má, e é preciso ser redimido dela. Preciso ser redimido, e esse aspecto envolve a restauração do caráter de Deus no homem, a imagem de Deus no homem. Então, a concepção de disciplina de Ellen White, ela também é redentora. Isso então, é um aspecto a crucial. Disciplina é formação de caráter, a gente pode dizer Exatamente. assim? Então, nós temos disciplina porque sozinhos não conseguiríamos alcançar o caráter de Deus em nós por causa do pecado. Então, eu preciso me disciplinar ou me autodisciplinar e também preciso que agentes externos me ajudem a me disciplinar. Seria isso? Exato. E ela expressa isso de uma forma muito clara mesmo. Ela chega a afirmar o objetivo da disciplina. Da seguinte forma, ela diz que o objetivo da disciplina é ensinar a criança o governo de si mesma. Deve ensinar-lhe a confiança e direção próprias. Nossa, parece bastante a questão da autorregulação, que a gente fala tanto hoje na pedagogia contemporânea. Ela talvez não usava essa expressão, porque ela não era atual, né? Mas parece que é a mesma coisa, não é? Exato. O conceito dela se antecipa em muitas coisas, né? Ao tempo. A gente vê quão Ellen White avançou no tempo na concepção de educação. Muito interessante. Mas agora tem uma pergunta, que a gente está falando de punição, a gente está falando de disciplina, a gente está falando da importância, eu acho que ficou claro o que seria o equilíbrio disso. Mas a gente tem professores nos ouvindo agora no nosso podcast, e eu gostaria de saber uma coisa: como eles fazem isso na prática? Como ensinar disciplina no dia a dia com 50 alunos numa turma? Imagina, é complicado. Você foi professor, é diretor, você sabe o que eu tô falando, né? Daria para dar dicas práticas para os nossos ouvintes? Sim, dicas muito práticas e muito eficazes. Mas eu gostaria de começar primeiro por 4 princípios bem simples que vão nortear essas práticas. Ellen White fala da coerência. Ela diz assim, os que desejam governar os outros devem governar quem? A si próprios, primeiro. Interessante, o exemplo, né? O exemplo. Primeiro princípio. Segundo princípio, ela usa uma máxima de Jesus, um verso bíblico, que é a regra áurea. Ela diz assim, você deve tratar os outros como gostaria de ser tratado. Ou seja, né? no autoritarismo que a gente falou mais cedo, né? Colocou a linguagem atual. Ela diz também que devemos considerar as diferenças individuais,
que é um princípio bíblico também, né? Cada ser humano é a imagem de Deus, mas de forma distinta. E vozes diferentes uma mesma fala. Esse princípio também é muito interessante, muito importante. Por quê? Ela diz assim, a voz da sala de aula não pode ser diferente da voz da escola como um todo. A voz do pai não pode ser diferente da mãe. É um princípio A gente precisa estar alinhado. que perspassa Olha a visão só, dela. Alessandro, você trouxe algo muito interessante para nós. Esses 4 princípios norteadores do tema punição e disciplina, eles se aplicam a todos os outros temas que nós comentamos aqui, né? No podcast, em outros episódios. Isso é fundamental para nós. E a essência é o exemplo. Exato. Muito bom. Então, os 4 pilares são coerência, regra áurea, considerar as diferenças individuais e qual- vozes diferentes, uma mesma fala. o alinhamento. O alinhamento. Muito bom, muito bom. Um alinhamento. Você tem E mais agora- dicas práticas? Sim, para terminar, bem prático. Ela diz assim, mostre às crianças a importância das leis. Primeiro, e use a natureza como exemplo. Segundo, 2 podcasts que a gente já discutiu por aqui. Muito bom. reconheça, mostre às crianças que os pais, os professores são autoridades, são representantes de Deus. A questão do princípio da A autoridade é importante autoridade. É também. mais um podcast aí que a gente discutiu. Muito legal. E agora, o ponto mais prático. Elabore regras de forma coletiva, não é? Envolver os alunos de forma Envolva democrática, os né? alunos na elaboração das regras. Mostre a fundamentação que está por trás dessas regras. Importante. Não é só falar o que tem que fazer, mas mostrar Exatamente. por quê. E, finalmente, aplique a regra. Ela diz as regras têm que ser poucas e bem consideradas, bem trabalhadas. Uma vez postas, têm que ser cumpridas. Você Aí que entra o detalhe da punição, né? Exatamente. A punição não como um castigo, mas a punição como uma consequência do não Exatamente. cumprimento da regra. Aplicação da consequência. Gente, fenomenal, hein? O que você achou, Nossa, professora? Excelente, ficou bem claro, didático e para mim os 4 princípios foram realmente esclarecedores. E com isso terminamos mais um podcast. Queridos professores, um prazer estar com vocês. Agradecemos a presença do Alessandro e até a próxima. Deus abençoe. Foi um prazer participar. Este podcast foi produzido pelo Mestrado Profissional em Educação do Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a Agência Integrada de Comunicação e Marketing, com o apoio institucional da Rede de Educação Adventista. Produtora Icon, Ellen Bayer. Operador de áudio, Thiago Bandeira, Marques Júnior. Editor de áudio, Thiago Bandeira, Samuel Jair. Produtor musical de trilha, Lucas Bispo. Mixagem e finalização, Thiago Bandeira. Supervisão produtora Icon, David Lucas, Malu Oliveira. Coordenação produtora Icon, Letícia Caron. Voz de abertura e fechamento, Yasmin Larissa. Verificação teológica, Dr. Fábio Dário. Apresentação, Dr. Rodrigo Foles, Doutora Jurani Rueda.